sem desânimo. A dor te visitou, sem aviso prévio. É compreensível que a emotividade te envolva, diante de acontecimentos que te atingirem no âmago do ser. Contudo, procura raciocinar. Lembra-te do amparo de Deus, que já te sustentou em outras situações difíceis. Recorda as palavras de Jesus, prometendo consolação aos que sofrem. Lembra-te dos amigos espirituais que te guiam e vêm sustentando os passos, por entre os caminhos espinhosos. Equilibra-te na certeza de que o tempo é solucionador natural de todos os problemas que não possas resolver de imediato. Confia em Deus e segue para a frente. Amanhã compreenderá melhor as razões das dores que hoje padecem incompreensíveis. Boa noite a todos. Ao longo dessas semanas que se passaram, a gente teve alguns episódios aí que alguns tomaram conhecimento na nossa cidade. E a gente resolveu falar novamente sobre esse tema, que é um tema que já foi abordado aqui várias vezes. O Tiago, nosso companheiro, já falou em setembro passado, na prevenção. E sobre essa pandemia que tem acometido aqui, não só a nossa cidade aqui, mas também o mundo inteiro. E eu trouxe alguns aspectos para a gente observar o que tem acontecido. A ideia aqui é só somar, a gente só não está dizendo nada de novo, vocês já sabem na maioria do que vai ser dito aqui, mas é interessante a gente refletir e olhar do lado, aprender a mudar o nosso olhar. As ideias vão se somando, e a gente vê no que foi dito pelo Joacir, na última palestra dele, na palestra que foi feita pelo Antônio Marcos, que é o poder da oração, o amor de Deus, que o Tiago falou também, muito bem, o pensamento acelerado, que o Dr. Ronei comentou aqui também, que se torna uma autocobrança muito grande, e é o materialismo, falando sempre alto com a gente. E a gente percebe que todas as ideias que essa abençoada doutrina do Espiritismo traz para a gente, é sempre no sentido de nos confortar, de nos dar esperança, nos dar condições de seguir em frente. E o tema de hoje, como vocês já devem suspeitar, é essa pandemia chamada suicídio. Então, hoje nós estamos passando por vários problemas, e é interessante que alguns aspectos aqui eu também fiquei bem surpreso de saber, mas vamos lá. Falar do suicídio não aumenta o suicídio. Esse é um tabu que as religiões têm, que até a própria mídia tem, baseado em alguns fatos. Toda vez que se fala sobre um suicídio de um famoso, de um ator, principalmente um astro do rock, alguma coisa assim, muitas pessoas de cabeças mais fracas, elas acabam imitando, o famoso complexo do espelho, fazendo a mesma coisa que aquele indivíduo fez. Então, falar sobre o suicídio, gente, é uma coisa necessária. E achar que simplesmente não deve ser falado, porque senão a gente vai incentivar algumas pessoas, é um mito isso, está errado. Então, falar sobre o suicídio é prevenção. E um palestrante fez uma síntese assim, bem interessante, eu pesquei aquilo dali para trazer para vocês assim. Vou explicar de uma maneira direta, mas eu acho que vai ser bem compreensível. Eu trouxe 6 mitos a respeito do suicídio, para a gente pensar. Primeiro mito: as pessoas que ameaçam não realizam o suicídio. Então é muito comum a gente pensar assim, quem fica ameaçando, cachorro que late não morde, aquele ditado mais grosseiro. Isso é um mito, porque o fato mostra que a maioria avisa antes de fazer o suicídio. Então o suicídio acontece sim por aquelas pessoas que avisam. Segundo mito: quem quer se matar, se mata mesmo. Mas o fato é que a maioria das pessoas que pensam em suicídio, elas têm pensamentos ambivalentes. O que é isso? Uma hora querem sair da carne, parar de sofrer, outra hora não querem. Então, nem sempre o que é dito ali, que quem quer se matar, se mata mesmo, é verdade. Os suicídios ocorrem sem aviso. Isso é um outro mito, uma outra grande inverdade. Porque os suicidas, frequentemente, eles dão ampla demonstração
da sua intenção, ou seja, eles sempre deixam bem claro que eles querem fazer isso, de alguma forma, conversando, falando, e a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, um filho, um sobrinho, alguém falando sobre comprimidos, falando sobre como, né, remédios fortes, faca, revólver, né? Aqui no interior é muito comum, as pessoas têm armas de fogo em casa, né, para caça, para proteção, né? Um outro mito, que a melhora após a crise significa que o risco acabou. Ou seja, o suicida estava em crise, quis se matar, fez aquele escândalo todo, né? E daí melhorou, ficou bonzinho, foi para a igreja, né? Tá, já está melhorzinho e tal. Passou, acabou o problema. Isso é um mito, porque a verdade é que muitos suicídios ocorrem num período de melhora. Então, quando você acha que está melhor, a pessoa comete o ato infeliz do suicídio. O quinto mito: os suicídios não podem ser prevenidos. E aí um dado alarmante assim. Isso, quem fez essa afirmação foi um pesquisador da Unicamp, né, em parceria com um outro pesquisador da PUC do Rio Grande do Sul. Então são dados científicos pesquisados desde 2015. Então eles dizem assim, que 90% dos suicídios podem ser evitados. Então pensa, gente, de cada 10 pessoas que se matam, que tiram a própria vida, 9 poderiam ser evitados. É muita coisa, não é pouca coisa, gente, é muita coisa. E o último mito, né, de modo geral assim, que aparece muito, é que se diz que uma vez suicida, sempre suicida. Não, isso não é verdade. Então a gente também percebe que pensamentos suicidas podem durar bastante tempo, mas não para sempre. Então, talvez muitos de nós já tenhamos pensado no suicídio. E hoje a gente acha isso uma grande bobagem, uma coisa absurda, né? A gente não tem mais nem permite que esse pensamento habite a gente, né? Existem fases no suicídio e elas são muito claras para o adulto. A gente não vai ver isso tanto em crianças. Lembrando que crianças, até mesmo um pouco adolescentes, eles acabam tomando certas atitudes por impulso. Então eles acabam cometendo suicídio sem pensar muito na forma, né? E é muito comum a gente ver quem trabalha com saúde, né, quem trabalha nos hospitais, vê às vezes os adolescentes tomando uma caixa de remédio, né, para dormir, né? Ou toma uma caixa, tem uma irmã que ela tomou uma caixa de maracujina, de comprimido, e queria suicidar com uma caixa de maracujina. Não foi feliz no suicídio, graças a Deus ela não chegou a realizar isso, né? Então, porque era muito nova, muito jovem, nem pensou direito e tal. Mas adulto não, gente. Adulto o negócio é mais complicado. Primeiro, ele faz a ideação do suicídio. Lembra que a gente comentou sobre as ideias? A gente pega a ideia e transforma ela num pensamento, colocando na ideia o sentimento. E aquele pensamento se transforma numa coisa viva, né, que vai ser uma coisa boa ou ruim. Então o suicida primeiro ele faz a ideia do suicídio. Depois ele faz o planejamento do suicídio em si. Ele começa a planejar com que arma ele vai se matar, se ele vai se matar com veneno, de dia, de noite, dentro de casa, fora de casa, na árvore, fora da árvore, vai pular da ponte, o que ele vai fazer. Eu sei que é chocante, é um assunto bem desagradável, né? Um assunto bem baixo astral, mas é a nossa realidade hoje, gente. Olhem dos lados dos vizinhos e vejam quanta gente aqui na nossa cidade cometeu suicídio nos últimos 6 meses. É muita gente. Então a execução do suicídio, ela vai se dar, infelizmente, depois de tudo isso acontecido. Então a gente vê os requintes, a gente vê se nem entende como que a pessoa pode cometer aquilo, né, que ninguém percebeu. Mas eu falei com a fulana ontem, como que a fulana hoje foi fazer tal coisa? Né? Ela estava trabalhando, ela trabalhou até meio-dia depois, né? Uma pessoa aqui na cidade estava trabalhando entre um atendimento e outro de um paciente, pegou um revólver e acabou atirando, né? Atirando na própria cabeça. Então a gente percebe assim que são coisas bem, bem complicadas, né? Dados estatísticos: para cada suicídio que acontece, existem de 6 a 10 pessoas que estão envolvidas diretamente nesse suicídio. Geralmente são famílias, né? São familiares. Pai, mãe, irmãos, sobrinhos, tios, primos, são
uma média de 10 pessoas que são envolvidas com aquele suicida. E esses suicidas, eles são chamados de sobreviventes. Então, se o suicida conseguiu concluir seu intento, suicidou-se mesmo, os sobreviventes, as famílias, né, têm esse nome porque eles também vão ficar com muita dificuldade. Ter alguém suicida na família não é uma coisa fácil de entender, de administrar, né? E infelizmente isso não impede que as pessoas não repitam o ato, que a própria família não repita. Muito comum a família que o pai foi suicida, um dos filhos se suicidem, né? Então, infelizmente, é uma coisa bem complexa. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, esse dado, veja, é de 2019, antes do início da pandemia. Mais de 700 mil pessoas no mundo morreram por suicídio. Então, é muita gente morrendo por suicídio. Também, dados da OMS, em 2015, a gente não consegue, um dado confiável, muito atualizado, tem alguns órgãos que divulgam, mas eu peguei esse que a gente tem uma origem ali, né? 2015, é contado no Brasil que ocorre uma morte a cada 40 segundos. Então, no dia de hoje, no final dessa palestra, no final desse nosso encontro aqui, dessa comunicação aqui, vão haver aproximadamente mais ou menos 60 suicídios até o final desse nosso encontro aqui. É sinal que mais de todos nós aqui estaríamos suicidados, né? Contando o Brasil inteiro. É muita gente. E também aqui no Brasil, a cada 12 segundos ocorre uma tentativa de suicídio. Tentativa porque a pessoa não consegue, né, concluir seu intento. Então a gente pode também, baseado nesses dados, e esses dados foram tirados de um médico psiquiatra, ele diz assim, que existe uma porcentagem de mais ou menos de 20% de suicidas. É como se nessa sala aqui, vamos contar que tem o que, mais de 30 pessoas? É isso, Isa? Mais de 30 pessoas. Nessa sala aqui, aproximadamente 5 pessoas já pensaram em suicídio. Independente da idade. E da onde que veio, de qual religião veio. Então a gente começa a pensar que é um problema sério. Esse doutor que fez muitos apontamentos nessas pesquisas se chama Dr. Neuri J. Botega. Ele é um médico psiquiatra da PUC do Rio Grande do Sul. E ele também fez um estudo muito interessante. E ele pesquisou a ideação suicida, quer dizer, as pessoas que têm ideia do suicídio, entre os religiosos. Então ele fazia entrevista com a pessoa, anotava a religião que a pessoa declarava ter e via se a pessoa já tinha pensado ou não em suicídio. E é muito interessante porque esse médico, ele é um médico espírita e ele descobriu que o número 1 de todos os que mais pensam em suicídio, de todos os religiosos, são os espíritas. Quer dizer que os espíritas que acreditam na reencarnação são os que mais pensam em suicídio. Interessante isso, né? É como se a gente fosse simplesmente estivesse vivendo um jogo. Game over, acabou, vamos começar de novo? Será que é assim, gente? A gente tem muitas informações no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá em Bem-aventurados os aflitos. Vamos falar a verdade, esse capítulo, quando você pega um texto desse, Bem-aventurados os aflitos, dá vontade de questionar, né? Como assim, né? O cara já está aflito e é bem-aventurado, o cara já está passando uma desgraça e é bem-aventurado? Como assim, né? Porque quem sofre, gente, hoje, quem passa as dificuldades de qualquer natureza, material, espiritual, energética, qual for a dificuldade, é sinal que nós estamos saldando, que nós estamos quitando, nós estamos recuperando contas do passado. Gastar no cartão de crédito é maravilhoso, né? Você joga tudo no cartão, mas quando vem a fatura, é um problema. E se não pagar a fatura toda, quiser parcelar a fatura, é um problema mais grave ainda, né? Ainda no livro Obras Póstumas, também de Allan Kardec, no capítulo 27, ele fala sobre a regeneração da humanidade. E lá ele aponta que
esse tempo que nós vivemos hoje, né, que começou agora, nessa virada do século, é o tempo em que o número 1 dos terrores, né, de toda a sociedade, de toda a família, a preocupação maior será, e hoje a gente vê que está sendo já, o suicídio. Então, o suicídio, gente, é uma coisa para a gente olhar com muita atenção, muito carinho, né? Porque existem muitas necessidades a serem sanadas, e nós podemos nos tornar agentes de saúde, saneadores básicos, né, da saúde do nosso próximo e a nossa mesma. Então, tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê, a gente tem que tomar um certo cuidado, uma certa atenção e aplicar no nosso dia a dia. Pensamentos, orações, companhias, né? Vamos relaxar, vamos aproveitar, hoje é carnaval, veja, né? Nós estamos em pleno carnaval aqui, nossa cidade não tem essa tradição de carnaval, mas tem festa, tem as famílias que fazem festa, tem a bebidinha, né? Amanhã vai ter um encontro de família, daí todo mundo vai lá tomar uma cervejinha, mais um vinhozinho, mais não sei o que e tal, e aí a gente está permitindo o que com isso? Não que seja um pecado mortal a bebida, não. Mas será que a gente está tendo condições hoje de comemorar, em plena pandemia, todo mundo usando máscara aí, né? Mas nas casas a gente não usa máscara, em família a gente não usa máscara. E o Ômicron está aí, mostrando que a pandemia está forte ainda, né? E muita gente ainda passando mal, né? Mas a gente não pode nunca esquecer que a misericórdia de Deus, ela se dá através da reencarnação. E por isso, a nossa doutrina, a doutrina espírita, ela é tão abençoada e é considerada o Consolador prometido. E não, como se diz muito bem, não é o solucionador prometido. A doutrina espírita é o Consolador prometido, em que o consolo das nossas dificuldades, das nossas problemáticas, vai acontecer sempre com as bênçãos de Jesus, mas também e principalmente com as nossas atitudes proativas, nossas atitudes positivas, né, de superação. Dificuldades todos temos, problemas em várias áreas, né, com os filhos, com o esposo, com a esposa, mas sempre existe uma saída, sempre existe uma situação melhor. O Tiago já havia comentado uma vez, vou frisar novamente aqui, nos trabalhos da reunião mediúnica, em que os espíritos que já desencarnaram se comunicam através dos médiuns à mesa, eles contam para nós que muitas vezes o que eles fizeram, o suicídio cometido, é terrível, o sofrimento é muito grande depois, mas eles descobrem que algum tempo depois, às vezes uma semana, um mês depois que eles cometeram suicídio por um problema muito grave de dinheiro, de falta de dinheiro, família passando fome, situações bem mesmo difíceis, que eu acredito que nenhum de nós aqui passou, um mês depois veio a solução apareceria, a misericórdia de Deus ia aparecer. Então, se a pessoa tivesse aguentado mais um mês, né, mais uma semana, mais um dia, a solução viria nas vidas dessas pessoas. Então, Deus não nos desampara, Deus não nos dá o frio maior do que o cobertor, né? Nós sempre temos a bênção de Deus nas nossas vidas. Então, a gente tem que, não só para a gente pensar nessa situação, mas também divulgar isso, conversar isso, olhar o nosso próximo, aprender a olhar com mais carinho, com mais atenção, aquelas pessoas que estão entrando em depressão, que não estão mais saindo de casa, que estão tendo algum problema, porque essas pessoas são as pessoas em potenciais para cometer o suicídio. Mas um dos motivos maiores, e que desde a época de Allan Kardec, 1850, ele já falava, o motivo maior da nossa desistência da vida é o materialismo. A gente faz tudo para ter aqui na terra, agora, já, né, um carro novo, uma casa nova, um namorado, uma noiva, um casamento perfeito, alguma coisa assim. E a gente esquece que nada disso conta, nada disso a gente leva embora, né? Aqui fica tudo, até o nosso corpo, né? Então, muita atenção com isso, lembrando que os legionários de Maria, eles sempre, às 6 da tarde, eles estão fazendo um trabalho de resgate das vítimas de si mesmo, do suicídio, nos umbrais, né? Naqueles lugares de mais tristeza. Então,
todos os dias a nossa lembrança, o nosso pensamento, a nossa oração a favor daqueles que tiraram a própria vida, para que eles se conscientizem e lembrem de pedir a Deus e a Jesus ajuda, o arrependimento, para que eles tenham uma nova oportunidade e vão ter de voltar à terra. Mas lembrem, gente, se hoje não está bom e a gente tira a nossa própria vida, a nossa próxima provavelmente não vai ser com tantas facilidades assim. Então a gente é autor do nosso próprio destino. A gente não pode mudar o passado, como diz Chico Xavier, mas a gente pode fazer um novo futuro, né? Pedindo que Nossa Senhora ilumine os nossos corações, abençoe-nos a todos, que a gente reflita sobre esse tema de hoje e possa colocar em prática de alguma forma, alguma maneira de ajuda aquelas pessoas que precisam. Muito obrigado.